Vamos começar? Então, Vamos. Obrigado aos que ficaram, para a gente compartilhar um pouco da nossa história e depois compartilhar um pouco do que a gente sabe sobre o mercado da música, né? Eu vou começar a pergunta. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas um pouco pelo... Eu vou travar algumas vezes porque eu sou dos bastidores, né? Eu não sou do palco, né? Quem é do palco é o Nicolás, mas eu vou superar isso junto com vocês, tá bom? Gostaria de começar perguntando para o Nicolás, aproveitando para pedir para ele contar um pouco da história dele também. Começar perguntando da jornada dele, né? Compartilhar um pouco da sua jornada como músico independente e como você vê a evolução desse mercado ao longo desse tempo que você já trabalha, né? Tá. Bom, primeiro para... Ô, Rafael Piccolotto, grande amigo, compositor, maestro, dançarino, que bom você que está aqui. Bom, vou contar rapidamente quem eu sou, de onde eu venho, qual foi a trajetória. Eu sou francês, como já falei, me formei em música clássica, comecei a estudar violino com 5 anos e meio, me formei com 18, 19 anos mais ou menos, lá no Conservatório Nacional, na França, na região de Paris. Daí eu resolvi que eu não tinha sido feito para ser músico de orquestra, música erudita, né? Eu me interessava muito pela música popular, pelo jazz. A França é uma terra que tem uma longa e rica história de violino, jazz, com Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty, Didier Lockwood e tantos outros que eu resolvi seguir. Então minha caminhada já foi diretamente, profissionalmente, direcionado para a música popular, para o jazz, para o improviso, sabendo que na realidade eu queria ser músico de rock. E eu fui estudar jazz porque eu queria aprender a improvisar, e alguém me falou que eu poderia improvisar em cima de qualquer tipo de música se eu estudasse jazz primeiro. E isso acabou acontecendo porque toquei música turca, música africana, música latina, salsa, e cheguei à música brasileira. E a paixão nasceu com a música brasileira, com a dança, os eventos que eu frequentava na França, e resolvi vir para cá para pesquisar sobre música popular brasileira e acabei ficando, né? Era para passar uns meses, já são 22 anos. Então, essa foi minha história. Chegando no Rio, conheci muitos músicos de choro, que era um movimento forte em 2001, quando eu cheguei, de músicos que se encontravam no bairro da Lapa, que foi um bairro revitalizado na época, onde acontecia muitas rodas de choro, de samba, onde muitos músicos de Brasília, músicos do Sul, músicos de São Paulo, muita gente foi para o Rio nessa época para tocar choro, né, samba e música instrumental de forma geral. E foi lá que eu acabei conhecendo todo mundo e fui chamado para fazer algumas gravações e me profissionalizei no Brasil. Novamente, era para pesquisar, acabei trabalhando com música brasileira. Aí, para contextualizar sobre o que o Ricardo estava falando, sobre ser um músico independente, o que quer dizer isso? Primeiro, independente, o que seria um mercado independente? Tem duas formas de pensar. No meu caso, eu penso na música independente quando a gente coloca em comparação ou em oposição a música de um cantor, de um músico que tem uma gravadora, por exemplo, uma grande gravadora, e as gravadoras independentes, menorzinhas, ou a gente mesmo produzindo os nossos trabalhos, somos independentes, né? Então, dessa forma que eu posso responder, mas tem uma outra coisa em relação à independência. A gente conversando sobre esse assunto, falei que eu queria apontar isso, também diferenciar na profissionalização do músico, o que seria ser um músico que acompanha um cantor, um artista conhecido ou um músico, faz parte da banda, da orquestra e é contratado para tocar. Isso é um tipo de trabalho que às vezes se junta com outro que eu vou falar agora, que é o músico que
leva a sua própria carreira, né? Levanta seu trabalho, produz, tem umas ideias, junta os músicos para realizar essas ideias, é o músico que está na frente do projeto, ou então coletivo também. São papéis um pouco diferentes, e eu me coloco algumas vezes eu fui músico de acompanhar artistas. Na França eu fazia isso, no jazz, e acompanhei Michel Petrucciani, por exemplo, que era um pianista genial, que faleceu uns anos atrás. Enfim, eu fazia parte da banda. Aqui no Brasil fui músico que acompanhou o Yamandu Costa, por exemplo, e o Gilberto Gil, e gravações com diversos artistas. Eu já tive essa posição de fazer parte de uma banda, e o fato de tocar violino, que tem pouca gente, de forma geral, que pensa em colocar um violino numa banda de música brasileira, não é tão comum quanto um bandolim, um cavaquinho, um violão, uma flauta, saxofone e tudo mais. O violino é um pouco mais raro, né, mais inusitado, e isso leva quase a obrigação de montar seu trabalho para tentar fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa acontecer e se mostrar para o mercado. Então, eu, desde que eu estou no Brasil, considero que eu faço mais parte do músico, e que nem todo mundo que estava aqui no palco hoje, cada um tem essa experiência de acompanhar artistas e também de levantar e de levar para frente seus próprios projetos. O Jean Correia tem trabalho dele, tem discos, ele é produtor do trabalho dele. O Guegué Medeiros também tem projetos dele, ele acompanha alguns músicos, mas tem os projetos dele. O Alisson com os projetos de dança, o Cabé com percussão, com dança e percussão vocal, corporal. Todo mundo tem seus próprios projetos e acompanha músicos e artistas. Então, é isso. Independente, tem um mercado das gravadoras, das grandes gravadoras, que para música instrumental praticamente não existe. É muito na música popular. Instrumental é quase impossível. São pouquíssimos artistas que tem uma gravadora grande que vai cuidar de tudo, como a gente imagina, né? O artista que tem a equipe que pensa em todos os segmentos do nosso trabalho. Então, a gente, como músico independente e com seus próprios projetos, a gente tem que aprender a entender como que funciona o mercado, como que a gente consegue se vender, como que a gente... porque não é só... Estou falando muita coisa, você fez uma pergunta, mas eu sou assim, me interrompe se quiser. Você falou que eu sou do palco, sou mesmo, eu gosto de falar. Aqui estou em casa. A gente... Eu diria que atualmente, para a maioria da gente, a menor parte do nosso trabalho é estudar nosso instrumento. Isso a gente fez a vida inteira, estudou horas e horas e anos, investiu muito, muito suor. E depois a gente se depara com o fato que a maior parte do nosso trabalho é buscar trabalho, é buscar público, que sem o público a gente não faz nada, sem público a gente também não consegue show, porque como que a gente vai falar para alguém comprar o nosso show se a gente não tem ninguém para assistir o nosso show? E a gente tem que cuidar de redes sociais, a gente tem, enfim, muitas coisas. Mas faz uma outra pergunta. Não, eu queria falar um pouco agora sobre o meu lado, assim, né? Como eu entrei na produção. Eu sempre fui vendedor desde que eu comecei a trabalhar. Trabalhei em ramos muito diferentes, assim. Trabalhei na indústria química, foi o meu último emprego antes de ser produtor. Então, eu já tenho um lugar lá do lado de Jesus. Bem difícil trabalhar na indústria química, todo mundo sabe. E quando eu me formei em propaganda e marketing também, então tem um pouco a ver com vendas, né? Só que ter passado por várias empresas pequenas me ajudou muito a ser um produtor na música independente, porque nas pequenas empresas você não tem um departamento que cuida de todas aquelas tarefas. Muitas vezes é uma pessoa que cuida da tarefa de um departamento, de outro departamento e mais outro departamento.
E um pouco da música independente, principalmente na música instrumental, é assim, né? O produtor dele não vem aqui só cuidar desse show, ele cuida de diversos shows, de diversos gêneros, e também desempenha vários papéis, assim. O que acho que fez a minha produtora se destacar no mercado foi a venda, né? Porque é muito importante fazer a produção e fazer o show acontecer, né? Mas se não vender, não tem show, né, gente? Então, eu acabei me destacando vendendo os shows. Agora, falando um pouco assim sobre o mercado independente, Nicolau, eu queria fazer uma pergunta para você: quais são as vantagens assim desse mercado? Tem. Quer pular para a próxima? Brincadeira. Antes de responder, eu queria também apontar sobre o lado profissional do nosso trabalho, que pouca gente imagina que tenha tantos departamentos, né, que ele está falando da venda. Tem várias coisas que acontecem, né? Eu falei que a menor parte do nosso trabalho é estudar. A parte mais fácil do nosso trabalho é tocar. Então, tem muita gente que fala: mas você trabalha com o que você gosta, que legal, você ainda cobra para isso? Não, para isso eu não cobro nada. Para tocar eu não cobro nada. Eu cobro para tudo que é feito antes para chegar até aqui, nesse palco. E é muito trabalho. Então, quando a gente não é música independente, né? Que é, por exemplo, um Gilberto Gil, que eu acompanhava, só para descrever como que funcionava lá no Gilberto Gil. Tem o Gilberto Gil, que é o artista que compõe, que tem as ideias musicais, enfim, toda a genialidade dele. Tem a esposa dele, que é a empresária. A empresária é a pessoa que vai fazer com que o Gil, não só pelo seu talento musical, esteja tão presente, né, quanto ele está ainda na idade dele, ainda atual, ainda moderno, ainda se apresentando com artistas do momento, porque tem alguém ali com ele que vai articulando encontros, né? Vamos colocar o Gil para tocar com a Ivete Sangalo, com a Anitta, com Isa, enfim, com artistas que estão fazendo sucesso agora, e demonstrar que esses mundos podem conviver e tal. Isso é o papel do empresário, né? Que vai imaginando os projetos, montando as ideias e fazendo média com as pessoas para que o projeto possa acontecer, encontrar os patrocinadores e tudo mais. Isso é o empresário. E tem a produtora, que infelizmente faleceu, né, a Meni Lopes, que era uma pessoa maravilhosa, que fazia a venda, ficava no escritório, no telefone, ligando para todo mundo: vocês têm que comprar esse show, o Gil vai estar em Paris na tal data, vamos tentar marcar na Bélgica no dia seguinte e tal, e montava uma turnê. Então é a pessoa que vai vendendo o show e organizando a turnê. E tem o produtor que vai viajar com a gente para cuidar de tudo durante a viagem, a turnê, para que tudo aconteça de forma certa, os horários, os aviões, check-in, hotel e tudo isso, que é a parte mais chata do nosso trabalho, são essas coisas aí. Então, a vantagem de ter uma equipe toda assim, cuidando de tudo, é que você, a princípio, você cuida da sua parte artística, né? O Gilberto Gil não é ele que vai postar seus próprios vídeos no Instagram. Às vezes, talvez ele faça, não sei, né? Mas a princípio tem alguém que cuida de tudo isso, e alguém que ele tem que pensar em ser o Gilberto Gil, que é o criador das músicas e o intérprete, o violonista incrível e tal, e o resto é uma máquina que faz tudo acontecer. Então isso é maravilhoso, né? Quando você não tem isso, é um pouco mais complicado. A gente tem que criar, se juntar com algumas pessoas que trabalham com isso também para ajudar, mas muitas vezes a gente acaba fazendo tudo. Essa é uma desvantagem, porque tem que fazer muita coisa acontecer. Eu, por exemplo, aprendi a programar site. Na época eu fiz meu próprio site, aprendi a editar vídeo, editar som, mixar músicas, fazer produção musical, de estar ali entendendo um pouco tudo que estava acontecendo, tentando entender também como que funcionava o mercado, quanto que podia se cobrar, porque não adianta falar: eu deveria ganhar muito mais, mas você não está num nicho do mercado que não é assim, que você pode imaginar que vai ser o certo cobrar
seu cachê, tem que entender tudo, como que funciona a oferta, a demanda e tal. É mais difícil, mas tem a vantagem, então, para responder a pergunta, é um certo controle que a gente acaba tendo sobre os nossos projetos, né? Eu gosto de pensar que tem a pessoa que vende, realmente as coisas também estão evoluindo. Você me perguntou da evolução. Numa época se falava que o artista não podia falar nunca com o contratante, porque tinha que se preservar, tinha que, não podia peitar alguma coisa, recusar uma coisa ou outra, e o produtor se encarregava de fazer tudo isso. Hoje em dia está mudando um pouquinho. Eu acho que o artista se colocando também mais próximo do contratante para dizer, eu, por exemplo, eu tenho esse show de forró instrumental, e aí vou chegar para vocês que vão comprar o show, por exemplo, e vocês estão na cabeça que vocês querem fazer um projeto, mas que é de bossa nova. Eu chego com forró, mas eu toco bossa nova, eu sei tocar samba, MPB, coisa assim, mas não é o projeto atual. Mas conversando eu diretamente, eu poderia falar, mas se vocês tiverem uma ideia, alguma coisa que interessa, podemos conversar, eu estou aberto e tal. Não estou vendendo um outro show para vocês, mas se vocês quiserem também... Mas eu vendo, se precisar. É com ele. Mas eu acho interessante isso. Aconteceu recentemente de ter essa conversa e de descobrir que a pessoa podia se interessar por uma apresentação, dentro da apresentação, com algum tipo de oficina, que não seria só de violino, que poderia ser uma oficina com dança. Então, tudo isso é sendo aberto, né? A vantagem é essa, é que quando é a máquina que está trabalhando, às vezes a gente fica um pouco longe da realidade e só vai tocar e perde um pouco o controle. Tem gente que não quer ter isso. Eu gosto de ter essa proximidade com a realidade do que eu faço, a realidade do mercado, e saber onde eu estou, o que eu posso fazer. A vantagem de ser a pessoa que cuida dos projetos é um certo controle, né, sobre o meu sonho na vida era ser músico, conseguir pagar as minhas contas tocando somente música que eu gostasse. Eu já alcancei isso faz muito tempo, vivo de música e eu consigo praticamente só tocar coisas que eu gosto de tocar, então não posso reclamar, e essa é a grande vantagem de ser meu próprio produtor, empresário, vamos dizer, né? Criador de ideias e de projetos. Bem, falando um pouco sobre o meu lado, assim, da produção, né, e da venda, o produtor e o vendedor, eu falo sempre produtor e vendedor porque ele está muito próximo, assim, das minhas características principais, né, como produtora. No começo até eu me cobrava um pouco sobre ter que ser um produtor artístico, porque muitas vezes para mim soava produtor musical, um produtor que ia lá pensar a música junto com o artista, né? Mas não é isso, né? Tem o produtor que vai cuidar dos shows e também vender, né? E eu lembro que no começo, assim, quando deu a ideia de criar a produtora, eu tinha aula de música com um músico, de gaita, com o Sérgio Duarte, um músico, um gaitista. E um dia ele chegou, tô com pouco show. E ele abriu pro Buddy Guy, assim, ele toca muito, né? Eu falei, nossa, você não ter show? Eu não ter show, tudo bem, eu tô aprendendo, mas você é fenomenal. E aí eu comecei a trabalhar com ele para vender os shows, e muito do que eu ouvi era, o músico não sabe se vender, né? Que é isso que você estava falando, que o músico tem que conversar, né? Saber apresentar o seu show, né? Eu falo produto porque eu sou do marketing, então o produto, o serviço, né? No final das contas. Mas tem alguns músicos que eles sabem ser músicos, né? Não gostam, inclusive, de ter esse contato. Eu vi ali uma oportunidade, que era fazer algo que era necessário para o show acontecer. Então tinha muitos talentos, né? O nome da produtora, inclusive, é Talentos e Eventos, porque a gente queria levar os grandes talentos para os grandes eventos, para os grandes palcos, né? Porque senão só o músico que sabe se vender vai ter essa oportunidade, né? Então, um pouco romântico e um pouco também pretensioso, né? Que é achar que sabe quem tem talento, quem não tem, né? Mas eu acho que o vendedor tem que ter um pouco isso, né? Tem que acreditar no que está vendendo
e tem que ter essa pretensão de achar que está levando uma coisa diferente para o mercado, para os contratantes, né, para os teatros e para as casas de show. A vantagem é, eu sempre adorei música, então para mim era muito interessante avaliar quem ia trabalhar comigo, né? E no começo foi trabalhando com bares, mas depois eu fui aumentando, melhorando os espaços, assim, até 2019, antes da pandemia, né, que foi inclusive um dos shows foi o do Nicolás em Aracaju, né, junto com o show do Derico, que, nossa, eu assisti o Derico em casa, né, não sei quem é aqui da minha época, mas a primeira vez que eu fui conversar com ele, foi o primeiro cara que eu tremia, assim, na hora de conversar, que eu falei, não acredito, conversando com esse cara aqui. E depois o Arturo Sandoval, que é uma lenda, assim, do jazz, né, ele ainda está vivo, foi o último show que eu fiz para o Sesc Jazz, né. Então, a vantagem para mim foi estar nesse mercado e ser útil, né? Conseguindo trazer não só esses grandes artistas, mas outros também que começaram. Um dos artistas que eu trabalho, inclusive foi indicação do Cabé, foi o JP, que tocou no The Voice e hoje está com uma carreira brilhante, está na Som Livre. Mas eu fui, para muita gente, o caminho, né? Uma produtora que não era o fim da carreira do artista, mas era, às vezes, o começo ou o meio. E no começo eu queria, não, vou pegar esse artista, vou até com o fim com ele. Mas aí depois eu descobri que não, que era o caminho. Assim, passavam artistas e iam se tornando mais famosos, mais populares e indo para outros caminhos que eu não podia mais seguir, mas eu tinha outros chegando, né? E, enfim, para mim a grande vantagem foi essa. Eu não vou mentir, eu gosto de trabalhar com os artistas, acompanhá-los. Mas fala aí das desvantagens. Não tem, tá ótimo. Não, queria saber tá fácil, né? Inclusive. Não, desvantagem não é mais trabalhoso, com certeza é mais trabalhoso, mas eu vejo mais vantagem de ter esse controle. Queria saber se alguém queria perguntar alguma coisa para a gente sobre esse assunto, se alguém tem uma dúvida sobre o mercado da música, seja independente, seja não independente. Spotify. Como você vê Spotify para você? Spotify, Deezer, YouTube Music, todas as plataformas, né, digitais. Isso é uma grande mudança, né, eu esqueci de falar sobre o fato que o que mudou de uns anos para cá para os músicos independentes foi o acesso à internet, né, o YouTube, todo mundo pode ter vídeos circulando na internet, todo mundo pode ter discos que estão nas plataformas digitais. Isso aparece a princípio como uma grande vantagem, uma coisa muito mais democrática, né? Todo mundo pode, não precisa mais necessariamente ter aquela grande gravadora, né, para lançar um disco. Então isso foi muito bom, continua sendo muito bom. O problema disso é que muitos problemas que são ligados aos direitos autorais, né? O YouTube, todo mundo acha que se ganha muito dinheiro, só se ganha muito dinheiro se tiver muitos seguidores, mas não é pouca coisa. É muitas horas de visualizações dos vídeos para você ter direito a monetizar seu canal, e quando você começa a monetizar são microcentavos que vão aparecendo e tal. Então só os YouTubers mesmo, né, que tem milhões, bilhões de seguidores que ganham dinheiro com isso. Spotify, plataformas digitais, o grande problema primeiro, com certeza a gente não tem controle nenhum sobre o que a gente ganha com isso, né? As pessoas pagam. A gente cansou de ouvir durante a pandemia, eu recebi tantos recados de agradecimento por existir, né, por fazer música e ajudar as pessoas. Todo mundo sobreviveu psicologicamente na pandemia porque podia escutar Spotify, podia assistir o YouTube, ver filmes e escutar música e tudo mais.
Então é um papel muito importante para a gente, mas isso não traz dinheiro, a gente não tem controle, né? Quando eu recebo os direitos autorais, quando eu vejo a lista, quando eu vejo o Spotify, é praticamente nada. É muito difícil controlar, e eu não sei como que seria possível controlar mesmo, porque é muito virtual, né? Para mim é muito abstrato. E eu estou feliz que exista, eu não estou preocupado com isso, porque justamente na música independente, a gente não é que nem a Anitta ou Marisa Monte, que vai ganhar muito dinheiro vendendo CD. Né? O CD, para a gente, na música instrumental, muitas vezes é um cartão de visita. Ele é uma forma de apresentar nosso trabalho. A gente vendia, né, quando fabricava ainda o CD físico, vendia no final do show, aumentava um pouco o cachê para voltar para casa um pouco mais feliz. Mas nunca ganhamos muito dinheiro com venda de CD. Então a diferença para mim não foi muito grande. Estou feliz de que exista essa possibilidade de apresentar meu trabalho nas plataformas digitais. Minha principal queixa, além da questão dos direitos autorais, que realmente não sei como que se resolve essa questão, a maior queixa que eu tenho são os créditos, são as fichas técnicas. É absurdo não colocar o nome de quem toca no disco, quem participou do processo da produção musical, quem fez a mixagem, quem gravou, quem tocou, enfim. Está escrito Ave Maria do... Qual é o cantor que gravou Ave Maria? Um cantor de samba muito famoso. Enfim, vou esquecer. Jorge Aragão. Você é capaz de ver no Spotify Ave Maria de Jorge Aragão, né? E Ave Maria não é do Jorge Aragão, e são vários compositores, inclusive, que fizeram várias Ave Marias. Mas você vai ver Deixa a Menina, Nicolas Krasik. Não, é uma música do Chico Buarque, não é uma música minha. E quem tocou no disco, ninguém sabe quem o violão, quem o violonista, quem o baterista, o percussionista que tocaram comigo. Então não tem um compositor, não tem um arranjador, não tem todo mundo que participa. Vou esquecer milhões de pessoas, porque cada música são 30 pessoas que participaram do processo. Então, eu acho tudo que estava escrito no disco, né? A gente conseguia acessar todas as informações. Né? O encarte. Sim, tinha no LP, tinha no CD, tinha no DVD. E seria tão fácil colocar um arquivo, uma página para clicar, eles não colocam a letra no Spotify, clica na letra, ficha técnica. Ninguém vai ver, mas quem se interessa pelos detalhes... Nossa, esse arranjo, quem fez? O Rafael Piccolotto, que está aqui, ele que fez. É importante saber, é muito importante para algumas pessoas que se interessam. Porque então, o Spotify... minha queixa é essa. Só tentando colaborar um pouco com o que você está falando, as plataformas digitais, elas são a vitrine, né, para a apresentação do trabalho, né? Só que é uma vitrine que não valoriza o produto, né? Não dá crédito para o músico que compôs, que participou da gravação do áudio. Ele falou de direitos autorais, e tem um outro problema com as plataformas digitais, que é nenhuma plataforma digital que tem foco na música, Deezer, Spotify, YouTube Music, paga o direito conexo, que o direito conexo é o direito do músico que acompanha o músico principal. Então, quando toca uma música no rádio, o músico acompanhante ele recebe. Quando toca no cinema, ele recebe. Quando passa num filme com background, isso é remunerado. E nas plataformas digitais, não. Nenhum músico é remunerado. E fora que para você achar, você falou do autor, às vezes você tem que clicar 2, 3 vezes para achar o autor. E só tem um. Isso é uma coisa que vai evoluindo à medida que as pessoas vão se revoltando, né? Eu recebi dinheiro ultimamente do ECAD, o ECAD que cuida dos direitos autorais, né? Do Conexus, na realidade, que são de intérprete. Esses meses eu percebi que eu estava ganhando mais, muito obrigado. Foi porque está tocando Chocolate com Pimenta na Globo, e aí eu toquei na música de abertura, aquele violino que toca jazz sou eu, entre parênteses. E aí, durante muitos anos, a Globo não pagava os direitos conexos. A gente tinha um papel para assinar para liberar os nossos direitos. Você recebe o cachê, você gravou, entrega, e seja que Deus quiser. E a gente assinava, a gente não pensava muito, sempre, né, tem que trabalhar, até que um dia a Globo foi processada.
E aí recebemos os direitos atrasados, retroativos e tal, e agora, quando reprisa, né, que é o momento, eles pagam. Então, está evoluindo. Né? Reclamar faz sentido, porque, tudo bem, eu posso decidir ceder certos direitos autorais, mas tem umas formas que conexos, né? É diferente. Eu não sou compositor da música da Globo, mas eu toquei nesse tema, então eu sou intérprete. Tem umas formas de ganhar também que são diferentes, é negociar royalties. Numa época eu gravei com a Beth Carvalho, e aí eu não recebi cachê, eu recebi percentual de venda do DVD, né, em cima de um percentual de número de músicas dentro do DVD e número de pessoas participando dentro da música, isso virou meu percentual. Mas isso pode ser interessante se o DVD vender muito. Então, isso é uma forma de negociação. Posso não receber agora, ou receber um pouquinho, pensando que eu vou ganhar no sucesso do disco. Agora lá era só, não, tá, eu não quero, né, eu estou cedendo tudo, né? E eu acho que as plataformas digitais, elas têm essa coisa de ser uma vitrina, mas é que nem se eu comparar com o cara que vem que fala para mim: você tocaria no meu restaurante, que eu estou abrindo um restaurante novo, assim, né, culinária da França, assim, você toca violino francês, seria uma ótima oportunidade para você apresentar sua música para os meus clientes. A minha resposta é para ele: e você aceitaria cozinhar para alguns amigos meus em casa? Porque eu poderia apresentar seu trabalho para umas pessoas muito legais. Então a plataforma é essa, ela é uma vitrina e ela não te dá nada em troca. Ela fala: eu te ofereço de mostrar seu trabalho. E então a gente agradece porque a gente está podendo mostrar nosso trabalho, mas infelizmente não tem tanto retorno, e isso é uma coisa que se fala muito atualmente, né, dessa luta para que se pague, que se pague o que se deve e que todo mundo apareça, né, nos créditos. A gente tem mais 3 minutos. Alguém tem uma pergunta? Pode falar. Super bacana até o evento aqui, que é um evento patrocinado, né? Muito legal haver no Brasil esses recursos todos. Se vocês pudessem falar um pouquinho da relação de eventos, eu sei que você inclusive faz eventos maravilhosos como esse, mas também toca no Canto da Ema, que é muito legal de outra maneira. A relação de mercado, somente mercado venda de ingresso, e mercado como parte desse sistema que possibilita doações e patrocínio. A gente, na realidade, no caso do Canto da Ema, quem não conhece, é uma casa famosa de forró de São Paulo, bem tradicional, que é uma casa ela se financia, né, que fala, baseada no público. Se não tiver público, não tem casa, né? Na pandemia só sobreviveu porque o dono resistiu, teve que resistir, negociou aluguel e tudo mais, mas ela depende realmente do público para funcionar. Mas muitos eventos que a gente participa, não as casas noturnas, é mais raro, né? Mas muitos festivais, muitos eventos, ou o show é patrocinado, como hoje, por exemplo, com lei de incentivo e tal, ou o festival é patrocinado, né? Também faz parte de uma lei de incentivo. Eu não sei qual seria para a gente, para mim tocando, assim, eu tocando não faz tanta diferença, né? Só quando eu vou numa casa noturna eu me sinto um pouco lutador junto com a casa, né? De estar ali na luta para que a casa funcione, porque ela merece, porque a gente quer esse espaço, a gente quer que ela esteja lotada, porque é gostoso, mas eu tenho essa mesma vontade nos eventos patrocinados. A gente tem menos responsabilidade em relação à conquista de público, né? Lotação do espaço. Tem um conforto um pouco maior, né, nesse caso, mas é isso. A partir do momento que a gente está no palco, não tem mais essa diferença, não. Você, não sei, a sua pergunta, se você imagina alguma coisa de diferença, assim. Você também é músico, então? Eu acho que o dilema
achar os fundos e fazer as coisas acontecerem. Existem essas ferramentas, uma vez de incentivo, que são fantásticas para isso, né? Mas, por outro lado, também o desafio de fazer as coisas quando não existe, porque está falando a questão da venda, né? Existe a venda para o público, existe a venda para as instituições e existe a venda também para os patrocinadores. E são assim, universos diferentes e como circular e como pensar, enquanto artista, as possibilidades todas que a gente tem. Eu sempre vi, eu tinha um sócio, eu trabalhei com Maércio Rezende, assim, um dos grandes executivos, ele foi meu sócio na produtora, ele amava a música também. E ele me dizia que o mundo é movido por interesses, né? A gente tem que descobrir o interesse de cada um. O dono do bar, ele precisa levar público, precisa encher a casa, tornar ela interessante para os músicos se apresentarem, precisa vender as bebidas, a comida, e o patrocinador ele vai pensar no retorno de mídia que aquele show vai trazer em cima do investimento. Tem os propósitos, né, culturais, que é a manutenção da cultura brasileira, o incentivo à produção cultural, mas tem também o interesse dele ter o retorno financeiro em cima não é do patrocínio, retorno de mídia, né? Passa no rádio o Nicolás falando, hoje eu tenho um show no teatro tal, patrocinado pela empresa, então isso para a empresa é bom, mostra que ela está apoiando, né? É o marketing cultural, né? Já um centro cultural, por exemplo, como o Sesc que tem aqui, que é o Sesc Campinas, aí ele vai apoiar a cultura brasileira, ele vai apoiar a produção, então normalmente eles vão apoiar mais lançamento de CD, com uma participação especial também, às vezes pode ajudar a trazer mais público. Então a gente tem que entender um pouco o interesse de cada um para conseguir oferecer, né? Aí a gente pode trabalhar um pouco de benchmarking, né? Que é ver, por exemplo, o Nicolás está dentro de um nicho, né, de mercado que é o forró instrumental. Então, quais são as outras bandas que fazem a mesma coisa? Quais são os outros artistas que se apresentam da mesma forma? Buscar na agenda onde eles se apresentam. A música tem uma coisa bem interessante que eu acho que é bem diferente do mercado, assim, que não é o da música, não é concorrente. Um show de forró, se ele faz sucesso, é bom para todo mundo que faz forró, né? Diferente de, se a Coca-Cola faz sucesso, as outras não vendem, né? Não, mas a pessoa, ela quer ouvir forró, ouvir o show dele hoje, ela pode lembrar de outra banda e ir atrás nossa, eu gosto de forró, acho que eu quero dançar, quero ir para um outro lugar. E onde que está se apresentando outra banda, né? Ou ir buscar o Nicolás onde que ele está tocando também, virar fã dele e tudo mais. Então na música isso é diferente, pelo menos é o que eu vejo, assim. E aí perguntando, essa diferença a gente tem que entender para conseguir fazer a venda, né? Porque não dá para usar o mesmo argumento. Então não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que a arte ela sempre precisou, né? Desde sempre precisou de ajuda. É mecenato que fala, né? Sempre foi. A gente pensa nos artistas na época na corte, né? E, contratados para divertir, né? Divertir o povo. A arte ela precisa, como ela é necessária, infelizmente muitas vezes desvalorizada e enfim se fala muito sobre essas leis de incentivo que são criticadas e tudo mais. Eu acho que a cultura não é só diversão, divertimento, não é só dançar, mas também é dançar também é cultura. Ouvir forró é cultura e qualquer música, qualquer dança, qualquer tipo de apresentação artística é uma reflexão, uma coisa que faz pensar, que torna a pessoa mais pensante, menos no automático, mais sensível, e tudo isso é uma coisa que o mundo precisa. Então e que às vezes é realmente difícil, né, de se autofinanciar como a casa de forró. Acho que essa grande dificuldade, contar sempre com o público, e amanhã tem uma pandemia, e amanhã choveu, caiu o mundo, ninguém saiu, mas continuou pagando o salário do garçom, da segurança e tal, e o músico não trabalhou, enfim. Então,
como acredito que se viu na pandemia, eu estava falando que todo mundo escutou música, assistiu apresentações musicais, viu Netflix, que é uma outra coisa. As lives, né? A gente eu considero que eu sou parte de uma profissão importantíssima, indispensável à sociedade, para que ela pense, para que ela tenha emoções, para que ela se torne mais inteligente, um povo melhor e tudo mais. E isso, como é difícil sobreviver só dependendo de um cachê, de um show, de uma bilheteria, é essencial ter essas leis de incentivo, essencial as empresas quererem participar da cultura, da educação e tudo mais, seja música, seja dança, seja teatro, enfim, tudo isso. Bem, eu queria agradecer. A gente já passou até um pouco mais do tempo aqui. Se deixar a gente falar. Eu que falei que não gostava de falar, imagina. Eu gosto. Se gostasse. Obrigado, muito obrigado novamente pela presença. É isso. É isso. Obrigado.